Agora a gente vai fazer esse scroll na horizontal aqui e vai fazer essa delimitação aqui de acordo com as bordas aqui. Bora lá? Agora a gente vai criar aquele scroll na horizontal, semelhante ao do YouTube. Para fazer isso, eu vou tirar ele daqui um pouquinho para facilitar a visualização. Eu vou criar mais alguns aqui fora para dar mais essa impressão de ter mais filtros, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, dois aqui. Vou escrever aqui, sei lá, interface. Aplicativo. Só pra gente ter um pouco mais de filtro. Assim tá bom. Tá. Então a gente traz pra cá novamente. Deixa eu mais ou menos alinhado aqui. Vocês veem que ele tá bem maior do que o card dele, né? Agora o que a gente vai fazer? Clica aqui com direito. Deixa eu achar ele aqui. Frame Selection. A gente vai clicar aqui. Beleza. Agora a gente vai trazer esse retângulo, né, dele até onde a gente quer que ele finalize. Aqui. Beleza. Agora a gente vai lá em protótipo. Tem aqui, ó. Overflow, Behavior, tá no Scrolling. Eu vou colocar Horizontal Scrolling. Agora é para funcionar. Vamos ver. Beleza. Funcionou. Agora a gente tem o nosso scroll funcionando, os botões funcionam certinho. Agora, mais uma coisinha para finalizar. A gente precisa dar uma delimitação visual, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, porque ele tá passando da onde eu quero que ele fique, né? Eu quero que aqui esteja uma borda e eu não quero que ele vá até lá. Quero que ele termine aqui e quero que ele termine na outra borda aqui. A gente vai fazer isso na maneira lógica e simples, que é fazer uma máscara. Então, R, ativa o retângulo. Vou fazer no limite ali. Deixa eu ver a nossa coluna. Você que não sabe, Ctrl Shift 4 some e aparece as colunas. Agora eu vou colocar lá para baixo, porque no Figma é diferente do Illustrator. A máscara fica atrás e não na frente. Então tu clica na máscara, clica onde você quer, só vem aqui na ferramenta máscara, clica lá e pronto, tá feito. Vamos lá no nosso exemplo, deu pau, não, deu certo. Ali, pronto. Agora nós temos o interativo, nós temos nosso scroll, nós temos nosso botão, nós temos nosso filtro. Perfeito. E aí, curtiu? Espero que você tenha gostado do resultado do nosso protótipo. E a partir desse conceito, do jeito que a gente trabalhou, as etapas que a gente trabalhou, dá para aplicar em vários outros processos do workflow, numa interface. Vou te mostrar por que ele é eficiente. Imagina que já tem um site pronto e de repente você decidiu que os botões não vão ser mais redondinhos assim. Eles vão ter um bordinha quadradinha assim. Só na alteração que a gente fez aqui, lembra que esse foi o componente, o primeiro, que a partir dele a gente fez tudo? Então, ele alterou tudo já, pronto. Imagina se tivesse uma interface com várias páginas com esse filtro. Só no movimento você alterou tudo. Então, agiliza muito no fluxo de trabalho. Então, se você gostou, curte aí, deixa os comentários se quer algum tutorial novo aí. Valeu!